Bem no fundo dos arquivos de um museu em Harvard, existe um conjunto de fotografias do século XIX que guarda uma história bem pesada. E hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa história, uma que mistura ciência, raça e os segredos que as grandes instituições às vezes preferem manter bem guardados. Pois é, essa é a grande questão aqui, né? A gente costuma pensar que arquivos são só lugares neutros que guardam o passado. Mas e quando os objetos ali dentro contam uma história de violência? Uma história que foi, de propósito, deixada de lado. E olha, é muito importante entender uma coisa logo de cara. Não estamos falando só de fotos antigas, sabe? A própria criação delas, a intenção por trás desses daguerreótipos, tudo isso já foi um ato de violência. E a materialidade delas, o jeito que foram feitas, como são manuseadas hoje, carregam o peso dessa história toda. Então, vamos lá. Para entender de verdade essas imagens, a gente precisa primeiro conhecer o homem que mandou fazê-las e, mais importante, a teoria pseudocientífica que estava guiando tudo isso. Essa história toda começa aqui, no Brasil, durante uma expedição científica liderada por um cara chamado Louis Agassiz, um nome super importante que até hoje está estampado em vários prédios lá na região de Harvard. Na teoria, o objetivo era coletar plantas e animais, mas na prática, tinha uma lenda oculta ali, bem mais sombria, e que envolvia seres humanos. E aqui está a raiz de tudo. O Agassiz defendia uma ideia chamada poligênese. Basicamente, ele acreditava que as raças humanas tinham sido criadas como espécies diferentes. E o ponto principal, umas eram superiores às outras. Isso não era só um debate acadêmico, não. Era uma forma de justificar uma pirâmide racial com os homens brancos, claro, lá no topo. Então, o objetivo dessas fotos era bem claro, e sinceramente é de arrepiar. A ideia não era documentar culturas de forma neutra, de jeito nenhum. Elas foram feitas para servir de prova visual, sabe? Para usar características físicas como base para dizer que pessoas não brancas eram inferiores. A fotografia virou uma ferramenta para justificar o racismo com uma cara de ciência. E é aqui que a história ganha uma nova camada, bem mais complexa. É que o Louis Agassiz não estava sozinho nessa. A esposa dele, Elizabeth, era uma mulher super influente na época. Só que o papel dela nessa história foi, digamos, convenientemente esquecido. Ou pior, limpo para parecer melhor. O que é mais impressionante aqui é o contraste. De um lado a gente tem o Louis, que ficou famoso, ou melhor, infame, por causa dessas teorias racistas. Do outro, a Elizabeth, que é vista como uma heroína, uma pioneira na educação feminina, a primeira presidente de uma faculdade importante para mulheres. A pergunta que fica é, como é que essas duas coisas convivem na mesma história? A real é que Elizabeth estava profundamente envolvida. Ela não era só a esposa que foi junto passear. Ela documentou a expedição e o que ela escreveu na época revela uma linguagem também racista. E o mais impressionante, anos depois, ela mesma voltou nos próprios diários e cortou trechos. Basicamente, ela tentou reescrever a história para proteger a própria imagem. E tem mais, o buraco é mais embaixo. A família dela tinha grana que vinha do comércio de açúcar, que, claro, dependia de mão de obra escravizada. E sobre aquela história de que ela talvez não concordasse com a teoria do marido? Bom, tudo indica que a discordância dela não era por achar o racismo errado. Era mais uma questão de fé. A teoria dele batia de frente com a interpretação que ela tinha da Bíblia. Ok, vamos dar um salto no tempo para os dias de hoje. Como é que essa história toda, que estava enterrada, voltou à superfície? Bom, isso aconteceu graças a uma pesquisadora de Harvard, a Jordan Villegas, e a uma ideia que ela teve para confrontar esse passado. Então, a Jordan Villegas estava lá, pesquisando nos arquivos do museu, e deu de cara com esses daguerreótipos. E na hora, ela sacou. Aquilo não eram só imagens, eram artefatos poderosíssimos com uma história que precisava urgentemente ser contada. Principalmente ali, no campus, onde o nome Agassiz está por toda a parte. E a ideia da Villegas foi genial e, ao mesmo tempo, super direta. Em vez de deixar essas imagens trancadas numa sala, a proposta foi: vamos projetá-las, bem grandes, na fachada de um dos prédios de Radcliffe. Essa projeção criaria um choque, um confronto inevitável entre a história bonita, oficial, da Elizabeth Agassiz, e essa outra história que tentaram enterrar. E essa fala da pesquisadora resume tudo, né? A questão toda era essa, ligar os pontos, mostrar como a mesma instituição e a mesma pessoa poderiam incorporar tanto ideias progressistas quanto as bases de uma ciência profundamente racista.
Mas aí alguém pode pensar, tá, mas por que se importar com umas fotos de 150 anos atrás? A resposta é que elas dizem muito sobre o nosso presente, sobre como a gente escolhe lembrar ou esquecer o nosso passado. E o próprio fato de ser difícil ver essas fotos já faz parte da história. Para ter uma ideia, para conseguir vê-las, é preciso uma permissão especial e para uma sala específica, usar luvas. Elas são super frágeis. E essa fragilidade toda acabou ajudando a manter tudo isso escondido do grande público, o que torna a ideia de uma projeção algo ainda mais poderoso. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Aquela expedição não foi obra só do casal Agassiz, longe disso. Todo o trabalho pesado de guiar, de coletar, foi feito por guias indígenas, por trabalhadores locais, pessoas que foram simplesmente apagadas da história oficial. E as pessoas que foram fotografadas, então? Sem crédito algum. Essa história é delas também, e essa é a parte que a gente menos ouve. No fim das contas, a grande lição aqui é que olhar para esses artefatos difíceis não é para sair destruindo legados. É sobre entender a história completa, com todas as suas contradições. É admitir que, às vezes, a mesma pessoa ou instituição pode ser responsável por avanços e, ao mesmo tempo, por ideias terríveis, que as bases daquilo que a gente admira podem ser bem complicadas. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A história do casal Agassiz e dessas fotografias é um exemplo perfeito de como a memória pode ser seletiva. Quando a gente escolhe quais histórias contar e quais esconder nos arquivos, estamos, na verdade, moldando ativamente não só como vemos o passado, mas como entendemos o nosso presente.